Fala aí galera, eu sou o Tei e eu não sei se você está preparado, mas mesmo assim estamos aqui para poder comentar um pouquinho sobre a nova box que a Konami vai lançar no OCG com uma temática bem interessante. Trata-se da Duelist Box Prismatic Summon, que é uma box nova que vem para tentar inserir no jogo, dar suporte para questões de decks que apareceram no anime e que tem ligação com os tipos de mecânicas, né, o tipo de invocação. Vai ter um suporte para um arquétipo bastião de uma mecânica, mas que tenha participado do anime. Eles começaram anunciando os mais fracos primeiro. Então eles anunciaram para ritual e anunciaram também para fusão. Hoje a gente vai comentar sobre isso, e aí eu não sei se você lembra, mas nesse vídeo aqui em cima eu comentei um pouco sobre a questão do deckzinho que a gente já tá acompanhando no TCG tem um tempo, né, que é o tal do Mitsurugi, e o Mitsurugi chegou no OCG, já é meta por lá. E aí tem-se sempre um medo, né, de que quando chegar o Mitsurugi, quando chega um TCG exclusivo lá no OCG, eles vão lançar uma carta TCG exclusiva, porque a gente lembra que em algum momento do jogo foi lançada uma carta OCG exclusiva, né? Quando tem um deck TCG exclusivo e ele é importado para o OCG, em algum momento o OCG cria uma carta quebrada para poder incentivar ainda mais as pessoas a usarem aquele deck. A gente lembra porque apareceu lá no Burning Abyss, que é um deck... era um deck TCG exclusivo, chegou primeiro pra gente, depois foi pro OCG. E quando foi pro OCG, eles lançaram a Beatrice. A Beatrice não existia pra gente no TCG, ela não foi criada pelo TCG, ela foi criada pelo OCG assim que o BA chegou. Mas não só esse deck, né, nós temos outros exemplos, como o Spyro, lembra do Spyro, que é um TCG exclusivo, chegou aqui pra gente, e quando acabou de lançar no TCG, ele foi lançado lá no OCG importado, e quando ele foi importado pro OCG, lançaram a carta que transformou ele no Tier 0, que é o primeiro grande deck Link da história, que foi o Double Helix. Foi uma carta OCG exclusiva, lançado para um TCG exclusivo. E aí, em menor escala, você tem também o Subterror, que veio como um deck ceboso de ruim aqui no TCG, muito esquisitinho e tal, mas quando chegou no OCG, eles simplesmente lançaram uma carta que mudou completamente a temática de jogo do deck, né? Porque aqui a gente tinha um monte de carta que, tenta flipar os bichos e baixa o bicho da mão e tenta flipar ele. Lá no OCG não, eles lançaram só o Subterror Guru, que é a carta que faz o Guru Control existir, que é do que se trata o Subterror até hoje. O Guru era OCG exclusivo para um deck que foi TCG exclusivo. Então, por causa disso, tinha algumas pessoas que estavam com medo de, assim que chegasse o Mitsurugi lá no OCG, eles iam lançar um suporte OCG exclusivo novo para ele quebrado. E se a Konami não deu banlist no Mitsurugi para nós aqui no TCG, ele voltou a ser meta, como algumas pessoas não previam, mas além disso, ainda vai chegar em algum momento esse eventual suporte OCG exclusivo. Eu comentei com vocês no vídeo que eu falei do Mitsurugi, nesse vídeo aqui em cima, que isso na verdade não vai acontecer, porque a gente só lembra desses casos fechados específicos do BA, do Spyro, do Subterror, mas você esquece que tem um monte de outro arquétipo que chegou no OCG e não recebeu um suporte broken, ou pelo menos não de cara, levou um tempo para o suporte sair. Mas eu estava errado, porque o Mitsurugi aconteceu sim. Vamos acompanhar então, porque o assunto é esse. Partiu. Então, vamos lá. Muito bem, então aqui na tela eu vou mostrar pra vocês, ó, essa aqui é a Duelist Box Prismatic Summon, que é uma box que vem com o intuito de promover os suportes para mecânicas diversas, né, no caso, todas as mecânicas do jogo, e eles começaram dando suporte para ritual e para fusão. Parece que para receber o suporte nessa coleção, você tem que ter sido algum arquétipo que foi usado no anime. Então tem ligação com o anime, teoricamente, para ter algum tipo de apego aí, né? E aí, o que nós tivemos anunciado até o momento, eu vou trocar aqui para Yu-Gi-Oh! Meta, foi esse monstro ritual, o End of the World Ruler. Não sei se você lembra, mas isso aqui é exatamente o monstro com a skin do Demise, né? Se a gente for dar uma olhada aqui, ó, Demise. É esse carinha aqui, que se você ouviu o podcast... Caralho, essa desgraça vai demorar pra carregar. Se você ouviu o podcast que eu fiz com o Ritual Master, acho que foi o Ritual Master e o Zuba, eu fiz com o Zuba também, falando sobre a evolução do Ritual Summon, vai dar uma olhada nesse card aqui, e a gente comenta, acho que até o Ritual Master fala que foi quando ele começou a gostar de Ritual, né, porque ele viu que essa foi o primeiro
monstro de ritual que existiu no jogo, no meta. Então era um deck competitivo, um deck de combo, mas competitivo, e é o primeiro ritual que a gente viu aparecendo. Então o Demise nada mais é do que o grande bastião de ritual, né? Eu até comentei lá na aba de comunidade que eu queria que fosse o Necroz, porque o Necroz, acho que ele tem um grau de importância de fazer uma mecânica tão ruim como o ritual ser meta pela primeira vez, assim. Você tinha o Gish, que era usado eventualmente pra dar algum FTK, mas era sempre alguma coisa muito esquisita. Mas eu acho que o grande bastião talvez fosse o Necroz de fato. Mas aqui tem que ter a temática de anime, mas a gente não esconde que tem a grande influência. Esse deck é muito mais importante na história do jogo do que o Necroz, por exemplo. Porque ele foi o primeiro grande marco, ele foi o primeiro grande ritual que você usou, tá? Assim como, se você for dar uma olhada pra fusão, eles lançaram esse aqui, ó, o Nightmare Ice Restrict. E aí ele é, obviamente, uma versão, né, lá das cartas do Pegasus, que apareceu no anime, como esse maluquinho aqui, o Thousand Eyes, que é a fusão, ou o Relinquish, que é o ritual também, né? Só que o Relinquish é ritual, e aí, para não repetir a mecânica, eles vieram aqui na inspiração com o Thousand Eyes, que já teve suporte no decorrer do tempo, assim como o Demise também já teve suporte no decorrer do tempo. Mas esses foram os bastiões escolhidos para ritual e pra fusão. E o Millennium Eyes aqui, ó, esses do Relinquish e tal, também tem nessa carta uma importância muito grande, porque ele também foi uma das primeiras fusões de impacto no jogo. Fusão genérica, porque você usava Instant Fusion, Metamorfoses, e você podia invocar esse cara e ele tem um efeito que pra época, inclusive até hoje, era bom também, né? Dar Instant Fusion nesse cara indo segundo, era uma puta carta boa going second, depois você linkar pra fazer o Nightmare e o Orkush na época. Mas enfim, mas ele também foi uma das primeiras fusões que viu o jogo de fato no competitivo, e não só isso, tomou lista, mas não só ele tomou lista, o Demise também tomou em algum momento. E aí é que entra a teoria, né, de que essa box vai dar suporte para esses decks aqui, ó. Então, provavelmente, o que eles estão fazendo é pegando o marco histórico das mecânicas, e o primeiro monstro que causou o impacto no jogo dessas mecânicas, a ponto de precisar ir pra banlist, é quem eles vão usar pra dar lista, provavelmente. Então, nós temos, e que tenha aparição no anime também, tem que ter essa intersecção, né, tem que aparecer no anime também. Então, eles colocaram um IDUP, eu não sei se um IDUP aparece no anime, mas enfim, mas o Demise aqui, ó, seguido pelo Thousand Eyes, cria um certo potencial padrão, onde você vai ter o Goyo Guardian ou o Brownak, o Ice Barrier, né, Brownak, e aqui embaixo nós temos para Exceed, eles colocaram o Wind Up, que eu acho que foi o primeiro Exceed que tomou lista, né, não sei. E aí de pêndulo nós temos o Klee, que não apareceu no anime, o Wind Up não apareceu no anime também, mas aí eu não sei qual que é o primeiro Exceed que teve impacto, que tomou lista e que apareceu no anime, sei lá. O Wisdom Eye Magician é do deck do Yuya, mas não apareceu no anime, o Wisdom Eye, salvo engano, tá? Mas o Plush Fire, depois do Klee Scout, eu acho que o primeiro pêndulo que tomou hit foi o Plush Fire, né? Plush Fire, Joker, mas o Joker também não aparece no anime. Então, mas não deve fugir muito disso aí, não. Eu acho que não vai ser Klee, eu acho que vai ser carta do Yuya. Pode ser, né? E aí o Firewall é o Link, né? O primeiro Link, assim, que teve hits de boneco de anime. Porque senão é o Nightmare Goblin, né? Eu acho que é o primeiro Link que teve, que tomou lista. Não lembro. Mas, enfim. Pode ser que seja por aí, tá? Então a gente vai comentar um pouco sobre essas cartas, tá? É importante frisar, como eu disse, né, que essas cartas, elas têm, esses decks aqui, eles têm suportes anteriores, então eles receberam uma leva de suporte, né? No caso aqui do Demise, já tem esse bicho, é bem antigo, aí teve uma leva posterior que trouxe um bichinho versão nível 4 dele e uma versão boss de nível 10 dele. O mesmo vale pra essa menina aqui, né, a Supreme King, Queen of Oblivion, também é uma carta antiga que essa é a versão antiga dela, e aí veio uma versão de nível 4 dela, também uma versão de nível 10. Temos as spells de ritual, para você poder fazer o ritual summon. Como é que essa carta faz ritual, ó? Pode ser usado para um ritual da Queen ou do King, né? Deve tributar monstro da mão ou campo cujo nível seja igual a esse do nível do ritual monstro. Durante a minha influência, que essa forma dá pro cemitério, devolva ela pro deck e adicione um End of the World, que é a outra spell de ritual que só faz um ritual normal e não tem nenhuma forma diferente de fazer ritual. A forma diferente que tem é com essa spell aqui, ó, que aí você invoca do deck, né?
demais da tua mão ou deck. Ela invoca do deck, mas é uma spell quick. Mas é uma spell quick como se fosse, sei lá, spell de Necrosis, que faz ritual, mas é uma spell quick. Então, essa aqui é o bagulho. Os Thousand Eyes, ou Millennium Eyes, ou Eyes Strict, ou Relinquish, também receberam suportes posteriores em algum momento, corrigindo o que aparentemente era o que era pra acontecer no mangá, né? Eles vieram como Spellcaster, mas de alguma forma eles eram Illusion, né? No mangá, uma parada dessa que eu ouvi falar. E aí só depois, os bichos não são Illusion, inclusive, né? Eles têm uma parada, tem Illusion no nome aqui, algum deles, né? Mas não são monstros do tipo Illusion, porque o tipo Illusion só foi lançado bem depois. Eles são Spellcasters, né? Mas todos têm essa questãozinha aqui, e a gimmick é ficar equipando monstros do oponente nos teus monstros, né? A gimmick do Demise aqui é destruir cartas do oponente. Mas o que as cartas novas fazem, né? Agora sim a gente vai pro bichinho e o porquê que o End of the World Ruler, que é o suporte de ritual que vem nessa box, é o suporte de Mitsurugi. Então, como eu disse, eu achava que o Mitsurugi não receberia suporte OCG exclusivo. Esse é o suporte Mitsurugi OCG exclusivo. Ele não vem com Mitsurugi no nome, mas essa é uma puta carta boa que você pode usar em qualquer deck de ritual. Qualquer um, tá? Então, ele é a staple suprema para deck de ritual. Mais ou menos, vocês vão entender. Não é aquela busca qualquer, um ritual monstro deck. Mas vocês vão entender. Ele diz o seguinte, ó. Você pode ritual sumar essa carta com End of the World Card. Então, End of the World Card. Eu acho que essa box também vai trazer outro suporte para esses decks que não sejam só o boss, né? Mas aí devem ser suportes de fato pro deck, eu acho, não tenho certeza. Mas enfim, então End of the World Card, se a gente for dar uma olhada, End of the World, nós não temos outras cartas que se encaixem nessas condições, né? Porque a End of the World que tem é só essa aqui. Como ele diz, card é End of the World, que tem a End of the World no nome, não tem. Não tem, a outra que é Turn of the World, Cycle of the World, então, E ele não é listado, espero, pode ser, na verdade, não sei se eu espero, né? Mas pode ser que ele venha listado, isso aqui ia ser quebrado, tá? Quebrado. Se quando eles lançassem essa coleção, eles lançassem alguma spell de ritual, pode ser que essa spell de ritual fosse fraca, fizesse só um ritual da mão, tributando o monstro da mão ao campo, só isso, não precisa fazer ritual do cemitério. Eu acho que ela iria fazer, mas enfim. Igual o Mitsurugi Mirror. E aí nessa carta... mas aqui ele não lista spell de ritual. Não, aí nessa carta listasse o nome End of the World Ruler. Por quê? Porque aí você poderia dar pré-preparation of rights nesse cara e nessa spell eventual que eles pudessem lançar. O bagulho ia ser doido, tá? Mas enfim. O efeito dele é o seguinte. O nome dele se torna demais King of the Armageddon, enquanto ele tá na tua mão ou campo. Você pode revelar essa carta na tua mão, pague 2.000 pontos de vida, o Demise paga 2.000 pontos de vida pra destruir tudo no campo, esse cara revela na mão, paga 2.000 pontos de vida, herança do Necroz, né, o Illusion of Chaos e tal, e aí bana uma Ritual Spell do seu deck, custo. E aí você aplica o efeito dessa carta quando para fazer um ritual monstro, né? Então aplique o efeito da ativação da carta que faz ritual summon de monstros. É isso. E aí o segundo efeito o terceiro efeito. Você pode pagar 2.000 pontos de vida, destrua quantas outras cartas no campo forem possíveis. E aí essa carta ganha 2.900 de ataque. É isso que ele faz. O que ele faz se você não percebeu? Você revela ele da mão, bane a spell de ritual do deck e copia o efeito dela como se fosse uma anaconda, mas banindo ao invés de mandar pro cemitério. E por que que isso é relevante? Porque quando você copia o efeito da carta, você ignora ali a quantidade de vezes que ela pode ser ativada. Se a gente vai lá pro Mitsurugi, por exemplo, Mitsurugi, a gente tem dentro da Mitsurugi Ritual, que é a melhor spell de ritual lançada na história desse jogo, né? Então ela faz ritual de duas formas, faz ritual de um réptil ritual do teu deck por tributar répteis da tua mão ou campo, cujo nível seja igual ao nível do monstro que você está invocando, ou então você faz ritual de um réptil da tua mão por tributar 2 répteis do deck, tá? Até 2 do deck. O campo, mas você vai tributar do deck. Então ou você invoca do deck tributando da mão ou campo, ou você invoca da mão tributando do deck. É absurdo. E aí, como é Yu-Gi-Oh! 2025, não é que você escolhe um dos dois, você pode dar os dois, né? Você faz primeiro, geralmente, né? Invocando o Habakiri, você dá Habakiri, Sage, tributa Sage, Sage na ritual, ativa ritual, invoca o Habakiri e joga 2 materiais do deck, o Kusanagi e o whatever. Aí você vai dar o efeito do Kusanagi que vai reciclar o Mitsurugi Ritual. Aí você dá o Mitsurugi Ritual, tributa o Habakiri do campo pra invocar o Murakumo do deck. Então você faz geralmente isso aí, né? Então você tem 2 Mitsurugi Ritual pra fazer por turno. Well, esse cara deixa você fazer 3 vezes.
Porque você pode dar ele na mão, banir o Mitsurugi Ritual do deck e você agora escolhe qual efeito que você vai usar. Você pode, de novo, invocar um Mitsurugi do deck, tributando da mão o campo. Ou você pode, de novo, usar o Mitsurugi Ritual para invocar um Mitsurugi da mão, tributando os materiais do deck. Então é isso que ele faz, tá? E isso é muito bom, porque tendo 3 Mitsurugis ritual por turno já é muito bom, mas só o fato de você poder passar por cima das vezes que o cara pode te negar, e como que ele pode te negar? Se você vai invocar do deck com o Mitsurugi ritual, você pode tomar Ash Blossom, e se você vai invocar da mão, você pode tomar um Dominus Impulso. Vamos supor então qualquer outra carta quando você vai segundo que negue cartas, e supondo que isso aconteça, você tem uma puta carta de push, que é esse cara na tua mão, e um deck com o Mitsurugi é o exemplo que eu tô usando aqui, porque ele é o melhor deck de ritual do momento, né? E aí ele tem um Board Breaker na engine, que é o Murakumo. Então imagina, você tá tentando jogar, ativou o Mitsurugi ritual, o cara negou. Aí você consegue punir com esse cara e entra um Murakumo dando Regek na porra toda. Você gastou pouquíssimo recurso e você vai poder jogar pra cima de novo do cara. Então, essa carta é o suporte pra Mitsurugi, ele é muito bom, tá? É claro, ele pode fazer isso pra qualquer deck. Então você pode usar isso no Necroz, se você quiser. Você pode mostrar lá na tua mão, joga o Kaleido, invoca o Unicorn da tua mão se você tiver, e aí você vai lá e, pum, faz Kaleido com Arclight. E vai ter carta Necroz banida pra você pegar de volta do banimento com o Avanço pra mão. O que também pode ser bem interessante. Te ajuda a farmar carta sem a Dispel de Necroz precisarem farmar a carta, porque a Spell de Necroz só farma a carta se o campo estiver vazio, como vocês já bem sabem, né? Então, esse bicho é bem interessante e talvez seja uma staple usada em praticamente todo deck de ritual que usa Spell de ritual, né? Então, aqui embaixo nós temos o outro monstro, o Nightmare Ice Strict. Quando eu vi esse monstro, eu vi as pessoas falando que é suporte pro deck de Pegasus aí e tal, e eu só consegui pensar, mano, essa carta é absurda no Dracoteio. Muito boa no Dracoteio, porque se ele é special invocado ou se ele batalhou, no fim da Battle Phase, você pode equipar um monstro que o oponente controla nele. O Millennium Eyes, ele diz que o máximo que você pode equipar é só um, tá? Então esse cara já não tem essa restrição, que é ótimo. Aí ele ganha ataque igual o monstro equipado. Se ele batalha com o monstro, nenhum deles podem ser destruídos por batalha, porque agora ele é um Illusion e não um Spellcaster. E aí, se o oponente, o seu oponente não pode atacar monstro exceto esse, só pode atacar ele e ele não morre. E detalhe, o efeito dele é se ele é special invocado ou se ele batalha. Então, se ele é special invocado, você invocou ele, pum, ele entra, dá alvo em um monstro do oponente e equipa. E se você for pra batalha, você dá de novo o efeito e equipa. Ou é uma vez por turno? Você pode somente usar o primeiro efeito uma vez por turno. Ah, então não é. Então não pode fazer invocar, bater e ele chupa dano no mesmo turno. Mas vocês entenderam. É um bom bicho. Então eu pensei, pô, mano, tem uma interação boa agora que você pode fazer com o Dracoteio, né? Você dá uma Faimena. Ah, mas aí ele é Illusion. Aí já me pegou. Não, então não vai dar pra fazer. E a outra coisa, o food que ele pede é 2 monstros com tipos diferentes, que é Fiend, Illusion ou Spellcaster. Então também não pode fazer no Dracoteio. Então não é suporte pra Dracoteio, mas você pode usar ele em qualquer deck que possa fazer esse cara, né? Que invoque Illusion. E eu acho que o Chimera é o deck que é o bastião dos monstros de Illusion, né? No jogo. Então, mas você pode fazer ele com a Millennium Eyes, né? Com a... Deixa eu procurar aqui, ó. Pam, pam. Você pode fazer ele com a Relinquish Fusion, né? Fusion Summon Ice Strict, ela não restringe a tipo. É carta do arquétipo, né? Digamos assim. É um Ice Strict Fusion monstro do teu extra deck por banir materiais da tua mão, campo e ou cemitério. Aí você pode lançar esse cara porque o nome dele é Nightmare Ice Strict. Além disso, a spell tem um outro efeito que você pode banir essa carta do cemitério, escolher um monstro de efeito que o oponente controla e equipe a carta num Ice Strict Fusion monstro ou um Relinquish que você controla como equipe card. É isso. Então, você com a Relinquish Fusion, que inclusive é Quick, você pode fundir nesse brother aqui. Ele entra chupando uma carta e a tua spell chupa outra carta. Já tem uma outra fusão que é bem boa, né? Que se a gente for procurar aqui, ó, Ice Strict, que é o Millennium Eyes, né? Cadê, ó? Millennium Eyes. É Millennium Eyes? Esse bosta aqui mesmo, ó. Tem esse bicho aqui que ele já é muito bom, né? Ele é feito com Relinquish mais um Affect Monster. Então você usa um King of the Swamp para substituir o material. Mas vejam que ele é específico, né? Mas mesmo sendo específico, você pode usar ele em alguns decks. Como esse é Spellcaster, esse sim você pode usar no Dracoteio da vida, por exemplo. E aí ele diz que quando o oponente ativa um efeito de monstro, Quick Effect, você pode escolher um Effect monstro que ele controla ou no cemitério dele, e aí equipa nele, né? Inclusive a gente usava isso com Instant Fusion invocando esse cara e ele era um Call de Bad
by the Grave, porque ele pode equipar do Cemetery Chain, né? O cara te dá um Ash Blossom, você Chain Millennium Eyes, equipa o Ash Blossom nele e aí nega o efeito do Ash Blossom dessa forma. Esse cara é um esboço, né, do que seria, e aí no deck agora de Pegasus eu imagino que fazer os dois deva ficar mais tranquilo, tá? Dá pra fazer os dois, ou então setupar pra fazer o Millennium Eyes na ida e o Nightmare Eyes no turno do oponente, porque ele entra trigando e chupando uma carta, e aí você tem um deck com essa gimmickzinha, né, que é de equipar monstro do oponente pra você. Esses são os cards. Esse aqui, ele é mais difícil de ser uma staple para o tipo dele, né, que é fusão. Apesar de, por ser Illusion, você usa no bastião de Illusion, que é o Quimera hoje em dia, que é fusão ao mesmo tempo, enquanto interage com todos os Illusion do jogo. Então isso é interessante. E aí esse bicho aqui, ele pode ser usado em qualquer deck de ritual. O que vai acontecer com os próximos? Vai vir um Synchro Goyo boladão, mas o Goyo interage com batalha. Vai vir um Brownak novo boladão, que vai ser staple pra todo deck de Synchro. Pode ser que venha. Vai vir um Wind Up. Pô, o Wind Up eu gostaria que viesse. Não sei, é só porque eu acho as artes dos Wind Up bonitinhas, só isso. Mas o Wind Up não foi um deck... Fazia Shockmaster, né? Fazer Shockmaster era chato na época. Mas Shockmaster tá banido, então, quem sabe? Pra Firewall... Cyburst de novo. Meu Deus, não aguento mais Cyburst. Mas enfim, nos próximos dias devem sair essas novas cartas. É basicamente isso, valeu, falou e até mais, tchau.